Bom, como eu tô nessa quarentena, nada pra fazer, né? Aí eu decidi fazer alguns vídeos, né? Até pro meu canal ficar um pouco mais rico. E eu vou falar um pouco de filosofia. Não vou aparecer no vídeo, porque é mais importante a matéria, a disciplina, do que a minha cara, né? Então vai ficar alguma coisa assim, não bem produzida, mas o importante é o conteúdo. Bom, vamos lá, né? A formação do pensamento ocidental. A gente vai falar do pensamento mitológico, o que é o mito, a natureza do mito e a função do mito. Vamos lá, a filosofia, né? O que ele está dizendo aqui? Que ela não é empírica, não é de experiência, não é um senso comum, algo que você faz no dia a dia, que é uma coisa que eu adoro, né? Eu gosto de cozinhar, nunca estudei gastronomia, vejo algumas referências no Google pela tecnologia e faço alguns pratos, posto no meu Face, né? Então é isso. Seu significado é distorcido. Comunicação entre todos os segmentos do conhecimento. É a sustentação do pensamento ocidental. Ou seja, se você está pensando, você está filosofando. Então é tudo o que diz a pensar. É exatamente isso, não é alguma coisa que você vai lá e faz, assim como eu falei anteriormente da culinária. Vamos lá, o contexto de seu nascimento, né? A origem da filosofia. A palavra filosofia vem do grego amor ou amizade à sabedoria. Philos ou philia, amizade ou amor. A palavra nessa concepção que temos surgiu com Tales de Mileto, 595 a.C., e ganhou especial sentido com Pitágoras, aproximadamente 463 a.C. Próximo. Ela surge através das insatisfações com as explicações da época, né? Uso da razão para entender a necessidade da época. Aí a gente tem viagens marítimas, invenção da moeda, calendário, escrita alfabética e da política, surgimento da vida urbana. Ela é diferente da mitologia grega e religião. O pensamento racional explica os fenômenos e questões humanas. Você analisa o pensamento, a experiência prática da mente, na lógica e na prática conceitual. Eu não entendi nada dessas coisas que eu escrevi não, sinceramente, mas é tudo relacionado ao que? Ao pensar, né? A gente colocou aqui para ficar mais bonitinho, né? Vambora. Vamos lá, os primeiros pensadores chamados foram Tales, Pitágoras, Heráclito, Xenófanes, que na época concentravam seus esforços para tentar responder racionalmente às questões da realidade humana. Na época em que praticamente tudo era explicado através da mitologia e da ação dos deuses, né? Tudo é Deus, tudo é mito. Aí esses pensadores buscavam pensamentos lógicos e racionais, explicar qual a fundamentação e a utilidade dos valores morais na sociedade da época. Queriam identificar as características do conhecimento puro, as origens das coisas e dos fatos. Outras indagações que surgiram conforme o caminhar intelectual da época. Vamos lá. Na Idade Antiga ou Idade Média, a filosofia teve o seu ápice, abordando praticamente todas as áreas científicas conhecidas. Além de indagar, esclarecer questões pertinentes à época, né? Os filósofos dedicavam seus estudos desde as coisas extremas abstratas, o ser enquanto ser, ou seja, você está pensando, por que eu existo, por que disso, por que daquilo, né? Passando por questões exatas como as reações químicas, queda de corpos, fenômenos naturais, etc. Tá vendo? Então a galera já está questionando até a física, né? Por que esse copo caiu, por que está chovendo, essas coisas. Vamos pro próximo. Idade Moderna. Fundamentada em questões abstratas e gerais, tais como os questionamentos mais frequentes da humanidade, que são importantes para o conhecimento, aprimoramento e desenvolvimento das demais ciências e áreas do conhecimento. A maioria das questões gerais e abstratas do ser humano não poderia ser confiável nem conveniente de maneira empírica e experimental. Então isso aqui, tudo aqui, falou, sempre voltado no pensamento, né? Como se observa na maioria das ciências,
esse tipo de discussão passa a ter um caráter filosófico e foi importantíssimo para que se entendesse o que viria a seguir no tocante à ciência de um modo geral. Então, quando você está pensando, você está tentando explicar, seja lá o que for, então você está dando uma importância para a ciência. Então, essa é a finalidade da filosofia. Aqui, ó, a gente tem uma linha do tempo, né? Pensamento mitológico. Aí tem primeiro os pré-socráticos, o clássico e o helenístico, né? Aí ele faz aqui, ó, pensamento mitológico para o pensamento filosófico, né? Então, para a gente sair aqui do mito, a gente pegou o pensamento filosófico com os pré-socráticos. Aí depois vemos para o clássico, o helenístico, o medieval cristão, o moderno e o contemporâneo. Então essa discussão, ela é tão interessante que ela começou no século VII, aí ela no pré-socrático, né, no clássico do século V, o helenístico do século III, o medieval cristão no século VI, o moderno no século XVII e o contemporâneo. O que quer dizer contemporâneo? Do tempo, que começou a partir do século 19 depois de Cristo. É claro que estou fazendo esse vídeo hoje, né? Essa matéria que eu já tinha feito há uns 4, 5 anos atrás e muita coisa mudou. Mas aqui eu estou me esforçando para fazer uma coisa legal, uma coisa que eu gosto, né? Bom, vamos para o próximo. Vamos entender o pensamento mitológico, né? Fenômenos universais, presença social permanente, podem estimular a prática reflexiva, busca dar explicações sobre a origem do mundo, coisas, por meio do discurso poético que contempla a existência de deuses, senso comum assistemático, falível, inexato, valorativo. Através disso surge a filosofia para questionar essa abordagem de conhecimento, ou melhor, alienação cultura. Porque é o seguinte, se você tá falando que tudo é Deus, tudo é isso, tudo aquilo, você não pensa, você não questiona nada, você é assim porque Deus quis, é assim porque tem que ser mesmo. Então é por isso que a filosofia existe, para ajudar a ciência, para nos ajudar aqui, ter essas discussões aqui. E é legal pra caramba isso daí, né, meu? Então vamos embora. Ó, quem são os pré-socráticos, né? Filósofos que buscavam a origem natural do universo, das coisas, através de explicações lógicas e fundamentadas na observação, estudo da realidade. Em geral, eles eram monistas. O que quer dizer monista, né? Eu também não sei. Vamos ver aqui. Mas tá aqui, tá escrito aqui, ó. Monistas são pessoas que acreditavam que o universo tinha sido gerado através de um único elemento ou fenômeno. Isso que é monista. Pessoas que acreditam que o universo tinha sido gerado através de um único elemento ou fenômeno. Então, monista é isso daí. Vamos lá. Os pré-socráticos, como o próprio nome já diz, né? Antecederam a Sócrates, né? Essa alusão de nomes se dá mais em função da sequência e ao objeto do pensamento desses filósofos que Sócrates passa a aprimorar. Então eram os seguidores do Sócrates, né? Escrevi de uma forma bonita, mas nada que é os seguidores, né? Se naquela época tivesse rede social, Instagram, né? O Sócrates ia ter um monte de seguidores, né? Que são os pré-socráticos, né? Então é isso. Eles eram naturalistas, buscavam a essência, o princípio das coisas, o que chamavam de arque. Os primeiros questionaram o pensamento mítico. Então, esses pré-socráticos são aquelas pessoas assim que questionavam essas coisas de mitos, coisas de deuses, porque assim acabou. Não, vamos estudar, vamos ver o que está acontecendo, por que as coisas são desse jeito. Então basicamente é isso, né? É isso que eles queriam mesmo. Então pode ser uma coisa antiga, mas para a época são pessoas que estavam à frente da sua época questionando tudo. Então quem são os pré-socráticos, né? Tales de Mileto, Pitágoras, Anaxímenes, Enaxágoras, Empedocles e Leucipo. Uns nomes feios aí, né? Que provavelmente eu devo ter pronunciado tudo errado, porque não é da minha área, eu sou curioso, né? Então, vamos embora. Vamos ao pensamento filosófico, né?
Período pré-socrático, século VII ao V. Aí tem aqui Heráclito. Vocês leem o que tá aí, vai. Vocês leem o que tá aí. Tá tão ruim não. Então, vamos embora, vai. Aí tem o Parmênides. Pera aí, vamos voltar lá. Esse Heráclito aqui, ó, ele tinha a ideia do fluxo contínuo, harmonia dos contrários, a multiplicidade do ser. Ideias dele, né? O vir a ser, né? Quem somos nós sem a mudança, né? Então você está em constante mudança. Eu entendi dessa forma, né? Se não for isso, é assim que eu entendi e já era. Aí tem o Parmênides aí. Aí tá escrito aí, vocês lêem, né? Qual que é o pensamento dele assim para mudar o mito, as coisas, né? O ser é único e imutável, infinito e imóvel. Só podemos pensar sobre aquilo que permanece idêntico a si mesmo, né? O movimento é ilusório, o ser é ou não é. Então assim, se você tá parado, você não é ninguém. Se você tá mudando, você é alguém. Se você tá pensando, você tá tentando construir alguma coisa. Então esses caras estão falando basicamente a mesma coisa em palavras diferentes, né? E também é um pouco confuso também, mas vamos embora. Período clássico, século V, século III, deixa eu ver aqui. Protágoras, Hípias, Isócrates, Górgias, professores itinerantes que atuavam em prol da prática da cidadania por meio da oratória e das técnicas de persuasão para fins políticos, criticados por Sócrates por cobrarem para ensinar aqueles que almejavam a vida política. Não havia compromisso com a verdade. Eu não entendi absolutamente nada, mas vamos embora. Vamos ao pensamento filosófico dessa época. Os sofistas, relativismo e convencionalismo, né? Relativismo, a validade das leis científicas depende do contexto sociocultural de cada época. Convencionalismo, a verdade como convenção decidida pela maioria a partir do debate da exposição persuasiva. Sócrates, aquela famosa frase, né? Só sei que nada sei. Que é a humildade e reconhecimento da ignorância que está em todos nós, né? Compromisso com a verdade e não com a utilidade pragmática. E assim de agir de forma justa. Ou seja, essa é uma frase muito boa, né? Só sei que nada sei. Porque você está em constante mudança, você está em aprendizado, você está tentando mudar as coisas, mudar o seu jeito, o seu comportamento. E é isso, né? Então isso é uma coisa justa, né? Você está sendo honesto consigo mesmo, né? Maiêutica, parto das ideias, diálogo, ironia, permanente reconstrução de conceitos e argumento racional. Vamos embora. Platão, busca da verdade eterna e imutável, alegoria da caverna, teoria das ideias, mundo sensível e mundo inteligível. Eu não li esse negócio não, mas tá aí, né? Aristóteles, metafísica, estudo sobre a origem do ser para além da experiência sensível. Cada ser tem sua essência. Ele está dizendo que você tem uma alma, né? Uma coisa parecida com a religião, né? Não vou entrar nessa polêmica aqui não. Critica a teoria da reminiscência platônica. Os sentidos são a primeira fonte de conhecimento. Divergências, contribuições para o campo da lógica, instrumento para o correto pensar, a ética, a virtude. Bom, eu não entendi absolutamente nada disso daqui não, mas vamos embora. Vambora. Pensamento filosófico medieval cristão. Medieval, né? Pelo amor de Deus, né? Razão a serviço da fé, teocentrismo. Teocentrismo, Deus é o centro de tudo, né? Teo é Deus, né? E compreensão mística do mundo, né? Agostinho, né? Agostinho não é o do seriado lá da Grande Família não, né? É um pensador, né? Vamos ver o que ele fala aqui. O verdadeiro conhecimento tem origem, dívida. A verdade vem de Deus e é a definitiva. Então para ele tudo é Deus. Que já falou lá em cima lá teocentrismo, então aqui é Deus. Creio para entender.
patrística. Sei que é isso aí não. Teoria da iluminação. Bom, não sei se nesse material tem alguma coisa disso, mas eu não vou falar mentira que eu não sei o que é isso aqui não. Teoria da iluminação. Bom, vamos embora, mas não vamos polemizar isso aqui. Pode ser que eu saiba, mas esqueci, então vamos ver aqui. Retoma a perspectiva platônica sobre a separação entre os mundos sensível e inteligível. A verdade está nas escrituras sagradas. Bom, aqui é tudo Deus aqui. Para ele tudo é Deus e pronto, acabou, né? Tomás de Aquino, né? A verdade divina é suprema e imutável. Vai além do que pode ser visto e é consequência de fatos passados. A verdade humana está nas coisas e no intelecto. Retoma a perspectiva aristotélica sobre a importância do mundo sensível. Os sentidos são fonte de conhecimento desde que reforça a razão que vem de... não sei. Não sei. O que ele está questionando aqui? Ele está questionando o Aristóteles, né? Ele está falando da sensibilidade, do conhecimento, da razão. São os caras que têm ideias, né? Não é que isso aqui é certo, isso aqui é errado. É que isso aqui é a forma que eu entendi, né? Como eu não sou formado na área, é uma coisa assim que eu gosto e a discussão tá aí. Moderno, século 17 depois de Cristo a 19 depois de Cristo. Separação entre razão e fé. O homem como centro dos interesses e decisões. Então, antropocentrismo. Aqueles caras lá que eu falei antes, como é que era o nome lá? Vamos ver. Tomás de Aquino e Agostinho eram caras teocêntricos. Deus é o centro de tudo, né? Aí com esse pensamento moderno, agora é o homem é centro de tudo. Porque assim, um falava uma coisa, outro fala outra, aí questiona, aí cabe a gente ter esse conhecimento, esse parâmetro, né? Porque assim, quem tá certo, quem tá errado. Não é questão de quem tá certo, quem tá errado. É questão assim que você tem que questionar suas coisas. Você tem que dizer o que tá acontecendo. Então, você pega a ideia de todo mundo, você faz um filtro e você vê o que é bom pra você. Por isso que a filosofia existe para te ajudar, não para te atrapalhar, entendeu? Vamos ver aqui o pensamento moderno aqui, né? Século 17 depois de Cristo a 19 depois de Cristo, né? Aí você separa razão e fé. Razão é uma coisa, fé é outra. O homem, razão humana como centro dos interesses e decisões. A gente chama de antropocentrismo, né? Interesse pelo saber prático. Burguesia, revolução comercial, economia capitalista, monarquias nacionais, reforma protestante e grandes navegações. Então, é a modernidade, né? Vamos ver se tem mais coisa. Aí tem esse aqui, René Descartes, o racionalismo, né? O conhecimento só é válido se é logicamente necessário e universalmente válido. Então, o conhecimento só vale... Falou que o conhecimento só é válido se você tem lógica, né? Discurso do método. Evidenciar, analisar, dividir, sintetizar, elaborar conclusões, enumerar, revisar na busca de coerência em geral. Então é o seguinte, o conhecimento só vale se você tem uma sequência lógica, né? Você tem que ter evidência, tem que ter análise, você tem que ter síntese, tem que elaborar conclusão, você tem que ter coerência naquilo que você fala. Ele falou, é basicamente isso que ele está falando, né? Dúvida em relação a tudo que vem dos sentidos. Assim, se eu penso, eu existo. Pronto, estou pensando, estou construindo meu conhecimento, tenho um método, tenho evidência, eu analiso, eu divido, eu separo, eu faço um cronograma. Então, esse pensador ele está dizendo basicamente isso, né? Vamos embora. John Locke, empirismo. A mente é como uma folha de papel em branco. O que preenche o conteúdo mental é a experiência. Observação, sensação, reflexão. Se ele falar assim, a mente é como uma folha em papel em branco, você não está dizendo que na tua cabeça não tem nada, né? E você começa a observar, você começa a sentir, você começa a refletir, você começa a pensar as coisas. Aí conforme você vai fazendo isso, você vai construindo a tua personalidade, a tua visão de mundo. É legal, é legal pra caramba, né? Legal mesmo. Vamos embora aqui, vai. Immanuel Kant, criticismo. Conhecimento como meio de libertação e engajamento político e social. Instrumento para o uso autônomo da razão.
A razão é uma estrutura inata, natural a priori. E o conhecimento é fruto da experiência, que se efetiva a razão. Então ele está falando, então esse cara aqui, ó, Immanuel Kant, ele está criticando tudo. Falou que você tem conhecimento porque você tem experiência. É isso mesmo? Vamos ver se é isso mesmo aqui, ó. Vamos ler de novo. É isso mesmo que ele falou, ó. Li de novo aqui, porque ele fala assim. Por exemplo, você tem razão porque você tem experiência. Anteriores e posteriores. Aí você tendo razão das coisas, você constrói o conhecimento. Então esse cara aqui já veio para ter uma outra ideia, uma outra visão, tá vendo? Um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala coisa quase igual. E você pega e você vê o que é melhor para você. Vamos passar aqui. Ó, pensamento filosófico. Aqui tá um pouco ruim aqui a imagem, mas eu vou tentar ver aqui, né? Como que eu vou poder explicar para vocês aqui. O que é subjetividade e o que é contemporâneo, né? Mais atento à subjetividade. Edmund Husserl fala da fenomenologia. Jean-Paul Sartre, aqui escreveu errado, Jean-Paul Sartre, não é Sartre não, né? Ele fala do existencialismo. Ele foi 1905 a 1980, não é tão antigo não, ó. O Edmund é 1938, já alguma coisa mais antiga, né? Então, o contemporâneo chega a partir do século XIX